Existe alguma prática que eu possa aplicar para tentar amenizar essa raiva? Ah, existe um milhão de coisas que você pode fazer. Ah, existe desde você, ah, por exemplo, questionar a raiva, sabe? Não aceitar o que a sua mente cria, né? A sua mente inventa as histórias, você vai lá e destrói ela. Fala, "Ah, essa pessoa é horrível." Não, não é não. Sim, sim, essa pessoa é egoísta. Não, não é. Briga com ela, não fica ali, não deixa a mente decidir tudo sozinho, não. Tá? Interfere no assunto. Interfere, questiona, contesta, né? Essa é uma opção, né? Mas outras coisas que pode fazer, por exemplo, é você, se você aprender a sentir, se você conseguir experienciar a mente pacífica e tranquila, se você desenvolver apreço pela mente pacífica e tranquila, quando a mente ficar com raiva, você vai sentir que piorou, sabe? Fala, pô, isso aqui é pior. Isso aqui não é bom. Isso aqui não. Porque a raiva tem ela finge que ela é algo incrível, né? Ela finge que ela é muito inteligente. Eu estou enxergando as coisas. Você, eu tô certo, você está errado. Mas quando você olha para mim, você é algo feio, você é inferior. Isso não é bom, isso não tem nada de nobre aqui, isso aqui é baixo. Né? O que é nobre é a mente tranquila e serena, a mente feliz. Isso é nobre. Isso tem sabedoria. É ali que mora a sabedoria, não é na raiva. A raiva é a casa da ignorância. A raiva é a casa da burrice, da violência. Aí você também é uma coisa que você pode ser feita, sabe? Você vai praticando e vai desenvolvendo cada vez mais uma visão mais madura do que é a mente, né? Do que é correto e do que é errado. Então, essa é uma segunda opção. Uma terceira opção, com o tempo você aprende. Raiva é uma criação da sua mente, sabe? Se você não criar raiva, a raiva não existe. Ela é um ato. Então, com o tempo, você aprende a não fazer raiva. É só isso. Até que eu digo, a preguiça. A preguiça é um bom método de prática também, sabe? Se você fizer de maneira correta, a preguiça pode ser um bom método de resolver a raiva. Preguiça de fazer isso. Dá um trabalho, a mente fica tensa, tem que ficar pensando em um monte de coisa. Se você não fizer nada, a mente está tranquila, sabe? Preguiça ficar com raiva. Vai demorar. Você sabe que vai demorar, vai todo um ciclo, um monte de ideias. Você vai conversando sozinho ali, brigando consigo mesmo. Imagina, a pessoa vai falar isso, aí eu vou você responder aquilo, vai falar aquilo, vai falar aquilo. Você vai fazer todo esse processo. Cansaço. Não, filho, preguiça. Preguiça também é um bom jeito de resolver a raiva. Mas, no final das contas, algo que você tem que estudar a sua própria mente, aprender a usar ela de maneira correta. Não tem uma forma fixa. Né? Funciona de várias maneiras. Mas o único princípio que eu diria que é universal é isso, né? Você aprender sobre a sua própria mente e então utilizar ela de maneira inteligente. Basicamente é isso. Como que essa maneira inteligente vai se expressar? Aí você vai ter que ver por si mesmo. E cada um tem um jeito diferente tem uma personalidade diferente, uma situação diferente. Mas o princípio que é universal é esse, né? Você aprende sobre a mente e aí você usa ela de maneira correta. Eu diria, faz o que é óbvio, né? Conforme você ganha visão da realidade, não tem muito o que fazer, né? Você faz o que é óbvio, é tão simples. Esse aqui é o grande galho, né? As coisas são muito simples, as pessoas não querem que seja simples. Elas querem que seja complicado, porque se é complicado, o ego consegue agarrar aquilo. Se é muito simples, o ego não tem onde agarrar, e não tem graça. Então, basicamente é isso. Perfeito, Adriano. Muito obrigado. Adeus, tem uma pergunta. Diga. Bom dia. Adriano, uma coisa bem simples, porém um pouco falar e ensinar. Eu quero saber a melhor técnica, o melhor modo para ficar cantando. Melhor método para a gente estar andando. Em geral, se for perguntar para mim, né, o jeito que eu acho mais tranquilo de estar andando, é você
manter a mesma atitude que você tem quando você medita sentado. Basicamente, você coloca atenção no objeto de meditação que você está acostumado, quer seja respiração, quer seja um mantra. E aí você não esquenta a cabeça com relação ao corpo. Né? Algumas pessoas ensinam a meditar andando em câmera lenta, sabe? Eu acho meio estranho isso. Eu entendo o propósito, né? Mas eu prefiro meditar mantendo o objeto de meditação. E o corpo, ele se expressa sozinho, sabe? Que nem, por exemplo, se você vê uma pessoa andando e aquela pessoa está com raiva, você consegue perceber no caminhar dela que ela está com raiva, se ela está feliz, se ela está triste. Né? O corpo expressa, né, o seu estado mental. Então, você não precisa se preocupar com o corpo. A essas alturas do campeonato, a gente já sabe andar, né? Não precisa pensar nesse assunto. Já virou automático. Então, você só coloca atenção na respiração e caminha. Caminha rápido, devagar, não importa. Isso é o corpo que decida isso. O seu problema é manter a atenção no seu objeto de meditação. Você vai andar mais rápido, mais devagar, é irrelevante. Né? Se para você é natural andar mais rápido, você anda mais rápido. É natural andar mais devagar, você anda mais devagar. Você não precisa pensar nesse assunto, não deveria se preocupar com esse assunto. O único assunto é manter a mente em contato com o objeto de meditação. Né? Então, você caminha até um certo tanto, dá a meia volta, caminha de volta, dá a meia volta, caminha, vai caminhando. Caminha para frente e para trás, né? E procura sempre manter o objeto de meditação, né? Na frente, né? E a gente fala, como é que fala no Sutra? Você traz a atenção à frente, né? Você traz né? À frente, fica assim, o objeto principal é a atenção na respiração. E é isso, né? Aí quando você estiver muito agitado, muito bagunçado a mente, você para, relaxa, corrige a postura, relaxa os ombros, né? Traz a atenção de volta para a respiração. Quando sentir que estabilizou, aí você volta a caminhar. Mas é só isso, sabe? Não tem muito segredo, não tem nada muito complicado, não. Basicamente é isso. Diga. Uma última pergunta. A gente fala muito de lei, né? Situações monásticas, etc. Tal. Mas a pergunta bem de lei, bem no mundo mundano, mas como a gente pode reagir em relação a isso, que é, por exemplo, situações muito extremas. Do tipo, vou dar um exemplo para você, uma situação de vingança. Então, uma situação, por exemplo, pai tem um filho. Ele tem a possibilidade mundana, falando, de realizar uma vingança. Mas como ele deve lidar com esse sentimento, a vista ser muito extrema. Percebe que é uma situação muito extrema, é uma situação controlada, calma, né? Não é uma coisa tranquila. E nós não estamos sujeitos no mundo a esse tipo de coisa. Então, como lidar com uma situação realmente muito extrema como essa? Não existe solução fora do contexto da pessoa que está ali, né? Então é fácil, você tem que ter compaixão, você tem que ter medo do karma, você não pode realizar mau karma, você tem que pensar se você for em frente e agredir essa pessoa, você vai estar apenas reforçando esse ciclo, né, de inimizade, de violência. Sabe? Tem muitas. Se você tem uma visão, né, tem muitas maneiras de olhar o assunto onde a ideia de agredir, de matar, tudo isso perde sentido, né? Mas tem que vir de você mesmo, né? Se é algo tão forte assim, né? É algo que você tem que realmente. Eu tenho mais confiança na inteligência das pessoas do que em ideias que vêm de fora, sabe? Entre eu lhe dizer, né? Olha, pense assim e o problema desaparece. E entre você sentar consigo mesmo e falar, eu tenho que desfazer essa ideia, eu tenho que quebrar esse ciclo, porque se eu não quebrar esse ciclo, eu vou cometer um assassinato, né? Isso não, sabe? Você já sabe que isso não é bom. Se você não soubesse, você não estaria perguntando. Então você sabe que não é bom. Então tem inteligência suficiente ali dentro, né, para quebrar esse negócio, para impedir que isso siga à frente. Né?
Agora você tem que sentar consigo mesmo, botar as cartas na mesa e falar, ok, ó, colega, é o seguinte, se nós não interferirmos, esse negócio vai desenvolver e vai virar um crime. Então, o que é que eu sei a respeito? O que é que eu sei sobre bondade, sobre maldade? O que é que eu sei sobre violência e sobre paz? Sobre amizade e inimizade? O que é que eu sei sobre conflitos? De onde que surgem esses conflitos? Né? Será que onde que está aí o papel do mal entendido? Onde que está o papel da... Você já viu as pessoas brigarem por coisas que não tem nada a ver, na verdade? Acontece ou não? Será que não é o caso aqui? Né? Será que todo mundo está querendo ganhar a vida, todo mundo está querendo, com medo um do outro, todo mundo tem desconfiança, acha que o outro está querendo me enganar, o outro está tirando vantagem, ele me enganou. Será que foi mesmo? Não existe também o engano, não existe o mal entendido, sabe? Você entender a situação das pessoas, sabe? Ninguém é muito diferente de mim, né? As pessoas agridem umas às outras tentando sobreviver, tentando se encontrar no mundo, né? Você tentar, sabe? Você tentar olhar, pegar a sua inteligência, sabe? Tentar mesmo com o assunto. Olha, nós temos que mudar o nosso ponto de vista. Se eu continuar seguindo esse ponto de vista, isso vai acabar num desastre, numa tragédia. Então você tenta, usa a sua inteligência, pega as coisas que você conhece, tenta com elas e refaz essa ideia, sabe? Muda o ponto de vista. Muda o ponto de vista de forma que no final o que resulte é, no mínimo, perdão. Sabe? Perdão é o mínimo. Eu não gosto muito de perdão. Eu acho que perdão é uma solução, sabe? É a menos ruim. Solução boa mesmo, solução boa é amizade. Né? Ou então equanimidade. Equanimidade eu também aceito. Perdão é quando você, sabe, você sentiu raiva da pessoa, mas você conseguiu desfazer aquela raiva, sabe? O ideal mesmo é você não ter mais raiva, a raiva desapareceu. Você enxerga, não, okay, nós estamos nós estamos todo mundo no mesmo barco aqui, nós somos todo mundo ignorante, a gente tem raiva, a gente tem desejos, a gente tem medo, então a gente se agride, né? Quando as pessoas são ignorantes, é normal as pessoas se agredirem, né? Nós estamos todo mundo junto, nós somos irmãos nesse assunto. Aquela pessoa que me agrediu não é melhor nem pior do que eu, né? O problema é justamente isso. Aquela pessoa é tão ignorante como eu. Por isso que ela me agrediu. Né? Tanto que eu tô aqui querendo agredir ela de volta. Então eu não tenho diferença entre mim e essa pessoa. Então você tenta mudar, sabe? Você tenta pegar o assunto e quebrar o padrão de pensamento que leva a querer matar, a querer agredir, né? Você tem que quebrar essa corrente, né? É como se fosse um dominó, né? Essa peça cai, a próxima cai, a próxima cai, a próxima cai e cai a última, né? Que é o ato, né, da violência. Então você tem que usar a sua inteligência, sabe? Se é um assunto tão firme, tão forte assim, eu falar não vai resolver. Tem que vir de você mesmo, sabe? Você tem que ser algo que diz respeito a você mesmo. De fora, quando é algo tão forte assim, tão íntimo, né? Alguém falando de fora, eu não acho que resolve de verdade, sabe? Só vai resolver mesmo se você encontrar a solução dentro do seu coração, sabe? Você tem inteligência para isso, porque você está aqui conversando comigo, tá? Você sabe que é errado. Agora é só uma questão de ter paciência, sentar, sabe? Pega uma manhã, esteja livre, vai para um local afastado, vai sentar na natureza, debaixo de uma árvore, senta ali e fala, ok, eu não vou levantar daqui enquanto não resolver esse assunto. É inaceitável, né? Eu não posso aceitar que a minha mente me leve a algo tão nocivo como esse, sabe? Então, acha um jeito, cara. Senta ali e fala, não, a gente não vai levantar daqui enquanto não resolver esse assunto, sabe? E tenha firmeza em fazer isso, sabe? Tenha firmeza, não deixe sua mente chutar você para um lado e para o outro e você segue que nem se fosse uma bola de futebol, sabe? Tem que tomar as rédeas da sua mente. Se você não guiar a sua mente, ela vai levar você para o inferno, literalmente para o inferno. Então você tem que ter firmeza, né, e destreza, né, que nem guiar um cavalo, sabe? Guiar um cavalo não adianta você só puxar a rédea, você tem que saber lidar com o cavalo, você tem que saber aplicar firmeza, ter flexibilidade, firmeza, saber aplicar. Então é isso, né? Você tem que sentar consigo mesmo, recolher as suas inteligências, juntar elas e falar, galera, vamos trabalhar agora aqui, a gente tem que destruir esse negócio. A gente não pode deixar essa situação seguir em frente, porque vai acabar num desastre. Isso vai acabar no inferno.
sabe? Eu não vou deixar minha própria mente me jogar no inferno, não é possível. Nesse mundo tem tanta gente querendo me destruir, não vou eu mesmo ajudar essas pessoas. Deixa os outros fazer o trabalho de minha vida. Quem quer me destruir, que faça o trabalho. Eu não vou ajudar vocês. Você faz o trabalho reverso. Eu não deixo a minha mente ir em direção ao inferno. Eu dou meia volta e vou no caminho reverso. E hoje em dia não é fácil, hein? Até eu, rapaz, eu sou monge e as pessoas querem me arrastar para a briga delas, sabe? Tem gente que tem questões políticas, elas querem me arrastar. Não, você é do partido tal, você é do partido Y, você é do partido X. Elas querem que eu faça parte desse jogo, sabe? De agressão mútua, né? Elas tentam arrastar você para dentro junto. Se você não tiver um esforço, né? Em resguardar a sua mente, falando, não, eu não vou participar disso. Chega. Esse ciclo de violência, eu não vou participar, não vou jogar esse jogo. Não importa o quanto as pessoas tentem me arrastar para dentro, eu não vou participar. Tem que ter pé firme, né? E destreza em lidar com a sua mente, sabe? Tem que saber usar a sua mente, senão as pessoas te arrastam. O mundo te arrasta, né? Não é um mundo muito saudável. Então, se você não tiver... É que nem, sabe, a nossa situação é que nem uma pessoa que está sendo carregada por uma correnteza. A correnteza do mundo, atualmente, ela vai em direção ao desastre. Ela vai em direção para baixo. Ela não vai em direção ao que é nobre, ao que é puro, ao que é limpo. Né? Atualmente, o mundo vai em direção ao que é sujo. Só para você conseguir ficar parado sem recuar, requer um certo esforço, sabe? Não é? Se você ficar parado, a correnteza te leva. Agora, as pessoas nem ficam paradas, as pessoas remam, nadam junto com a correnteza, né? Quando já não tivesse muito o suficiente, as pessoas ajudam, né? Mas supondo, eu não quero regredir, mas eu também não sei se eu tenho certeza se eu quero ir para frente, né? Só para você ficar parado, requer um bate-esforço, sabe? Então você tem que aprender a fazer isso, tem que aprender a cuidar da sua mente, aprender a proteger a mente, não deixar a correnteza do mundo arrastar você em direção ao inferno. Mesmo para ficar parado requer esforço. Acho que ficar parado, eu posso ficar tranquilo que eu fico parado. Não, se você ficar parado, você vai ser arrastado. Para ficar parado requer esforço. Se você quiser chegar à pureza, a algo nobre, requer ainda mais esforço. Né? Então, é mais ou menos isso, sabe? Você tem que sentar consigo mesmo e falar, ok, vamos recolher a nossa inteligência, recolher o tantinho que tiver aqui de inteligência, o tantinho que tiver aqui de boas qualidades, de entendimento, de sabedoria, vamos recolher isso aqui e vamos desfazer esse negócio, porque isso é um assunto sério. Isso não é algo à toa. Isso é sério. Né? Então requer que você leve a sério o assunto, sabe? Sente consigo mesmo, como eu falei, né? Vai para um local afastado, senta num local tranquilo, na natureza, e aí se pega com o assunto, sabe? Não levanta enquanto não resolver, sabe? Enquanto não chegar a uma conclusão, eu não saio daqui, sabe? Tem que ter um pouco de firmeza em fazer isso. Eu recomendo isso. Fica a seu critério. Uma pergunta aqui? Existe um momento na meditação que a gente deve decidir de passar nesse trabalho da tranquilização na mente, uma investigação, assim, objeto. Não, eu diria que, dada a característica de nós hoje em dia, tem um excesso de educação, excesso de atividade mental, espontânea, ao ponto foi tão enraizado isso e é tão reforçado no dia a dia, através de televisão, internet, conversas. Então nossa mente está sempre falando, pensando, uma coisa até automática já. Então, eu acho que não. Eu acho que o que a gente tem que fazer um esforço é para pacificar a mente. Tendo pacificado a mente, ela vai ganhar uma certa qualidade. Ela vai ganhar uma certa sensibilidade. Então, ela sozinha vai começar a criar entendimento, sabe? A minha experiência é essa, né? Então, teoricamente, existem casos que sim, sabe? Se a pessoa tem muita facilidade para samadhi, a mente fica pacífica, ela não se apega àquilo, ela não quer mais
pensar, ela não quer mais acionar o raciocínio, né? A mente fica pegada a estar em paz e estar em silêncio. Então, essa pessoa tem que dar um empurrão nela, falar, não, investigue esse assunto, reflita sobre isso. Né? Mas não é o nosso caso. O nosso caso é o contrário. Em geral, o nosso problema é excesso de pensamento. E já é meio espontâneo para nós. Mesmo sem perceber, ela naturalmente vai começar, quando você tiver conseguido pacificar a mente, você vai perceber várias coisas que estão acontecendo. Quando você sair daquele estado pacífico da mente, a sua mente vai começar, olha só, não aconteceu, o que significa aquilo, aquilo e aquilo. Ela vai começar a pensar e entender, né, entre aspas, né, aquilo que você experienciou. Né? Então é meio que espontâneo. Eu acho para nós atualmente, eu acho que para a maioria de nós é espontâneo. Então eu não digo que as pessoas tenham uma preocupação em fazer isso. Eu digo o contrário, ter uma preocupação em manter a mente tranquila, aprender a pacificar a mente, aprender a silenciar a mente. Sabendo que provavelmente a sua mente espontaneamente vai desenvolver compreensão, espontaneamente vai se interessar em olhar e pensar a respeito do que ocorreu, espontaneamente ela vai fazer isso. O único caso que eu diria para a pessoa fazer um esforço para usar essa qualidade analítica, se ela enxerga que isso traz boas qualidades para a mente dela. Então, se você se sente bem, por exemplo, as pessoas têm formalmente existe como é que chama? Contemplação do corpo, contemplação do aspecto repulsivo do corpo. Tradicionalmente, isso é feito de maneira sistemática. Né? Você tem uma lista de órgãos, Saloma, Nakar, Tacho, Mansan, Naharu, Atemijan. Tem uma lista de itens, né, que você vai um por um. Isso funciona bem se você já tem uma mente pacífica, sabe? Que é bem comportada, ela é clara, ela é obediente. Você consegue fazer de ponto a ponto e aquilo dá bons resultados. Mas, provavelmente, a pessoa que não está com uma mente muito bem comportada ainda, né, não consegue pacificar a mente, você pode fazer essa investigação, mas não faça de maneira tão sistemática. Faça de maneira mais espontânea. Sabe? Por exemplo, quando eu era antes de virar monge, eu costumava refletir sobre a velhice. Algo que chamava a atenção da minha mente. Espontaneamente, ela se interessava por esse assunto. Então, eu ficava desenvolvendo esse assunto da velhice, as consequências, como é que funciona, como é que a pessoa é, como é jovem, como ela muda, como ela fica velha, o comportamento muda, o modo de pensar muda, os pontos de vista mudam. O que acontece, como que é esse processo, tudo isso me interessava muito, assim, espontaneamente minha mente se inclinava nessa direção. Então, se tem algum assunto relacionado ao Dharma, que a sua mente se sente inclinada, você pode seguir isso, sabe? Você pode investigar, você vê que quando você faz essa investigação, sua mente fica clara, ela fica tranquila, tem uma qualidade especial que vem junto com isso, né? Vale a pena fazer, vale a pena, não tem problema em fazer isso. Mas, em geral, o que as pessoas têm dificuldade e preguiça de fazer é pacificar a mente. Então, em geral, o que eu falo, eu enfatizo muito esse ponto, porque eu sei que ali é que nem criança, sabe? As coisas que ela gosta de fazer, você não precisa mandar ela fazer, você tem que mandar ela fazer, limpar o quarto. Se ela gosta de ler, você não precisa mandar ela lê sozinha. Agora, limpar o quarto ela não faz. Então tem que falar, limpa o quarto, limpa o quarto, limpa o quarto. Então, insisto as pessoas, aprenda a pacificar a mente, aprenda a silenciar a mente, aprenda a estabilizar a mente. Mas não é só isso a prática. Eu não falo os restos, porque eu sei que a maioria das pessoas vai fazer meio que espontaneamente, né? Principalmente se elas fizerem esse primeiro. Se esse ponto ficar bem feito, o resto meio que vem espontaneamente para a maioria das pessoas. Então eu enfatizo muito esse ponto, mas não significa que seja só isso, né? É que esse é o ponto que mais requer esforço para a maioria de nós. Tiago, eu tenho uma pergunta. Minha pergunta é mais no sentido de pacificação da mente. Eu sou aqui de São Paulo, mas eu estudei numa cidade bem pequenininha no Paraná. Depois eu morei aqui em Piracicaba, em Ribeirão Preto, que são cidades, já são maiores, mas são cidades interior. Mesmo essas que são maiores, eu achava que era mais fácil ficar tranquilo. Por exemplo, ali, às vezes em 10 minutos você estava num parque, alguma coisa assim.
Piracicaba eu ia na beira do rio, assim, gostava de ficar lá. Eu sentia que era mais fácil de eu ficar tranquilo, sabe? De meditar. E Ribeirão Preto mesmo. Eu, por um tempo, frequentei um mosteiro zen budista e ficava num lugar extremamente tranquilo, não tinha barulho nenhum. Mas São Paulo, eu que vi os dois lados, né? São Paulo já é uma cidade mais barulhenta, um pouco mais caótica, o que eu sempre falo, uma cidade hostil, onde sempre tem barulho. Aqui mesmo aqui em meditação, a gente não consegue ficar 100% em paz, porque tem um ônibus passando, tem uma pessoa gritando. Aí eu queria saber como que a gente consegue aqui nessa cidade conseguir se blindar mais, porque aqui eu sinto que a gente tem que fazer uma força sobrenatural para a gente ficar 100% pacífico. Ó, a má notícia é a seguinte: mesmo que você for para uma caverna, você não vai ficar pacífico. Eu já tive, pelo menos eu, talvez você não seja tão burro como eu, mas eu sou burro, então eu sei qual é a minha situação. Mesmo no meio do mato, na floresta, em cavernas, ainda assim a mente não fica pacífica. Porque ela fabrica as suas próprias confusões, né? Então o lado bom, o lado ruim, essa é uma má notícia, mas também tem uma boa notícia escondida nisso, né? Porque no final das contas o segredo é a mente, não é tanto o local. É óbvio, né, que a mente é um fenômeno condicionado. Então, se você colocar condições favoráveis, é mais fácil fazer certas coisas, né? Por exemplo, uma refeição. Você quer que a pessoa sinta vontade de comer aquilo? Tem um jeito de fazer. Você não pode falar, olha, essa refeição é boa, sinta fome. Né? Se você fizer uma boa apresentação, tiver um cheirinho bom, né? É mais fácil a pessoa sentir fome, né? Do que você falar, olha, sinta fome aí. A pessoa não é assim que funciona. A mente requer condições para que ela manifeste certos resultados. Então, sim, o ambiente é uma condição, mas não é a condição principal. A condição principal está aqui dentro. Então, mesmo que você resolva o ambiente, se essa condição não for resolvida, não vai ter o resultado. E essa condição existe, mas ela é fraca. Comparado com isso aqui, é fraco. Então, se você fizer bem isso aqui meio que fica irrelevante. Não fica 100% irrelevante, tem coisas que realmente não dá. Né? Por exemplo, sons e linguagem, a mente é muito, muito arraigada, sabe? Alguém está falando alguma coisa, ela quer entender o que está sendo dito, é algo que é muito arraigado isso. Tem uma questão também de, sabe, será que é comigo? Eu tenho alguma coisa a fazer? Não é em budismo chama isso um sankhara, é um treinamento, é um hábito da mente, é um sistema que existe na mente. Não é um sistema que você queira perder esse sistema. Sabe, alguém está falando e você, tô nem aí. É bom, a pessoa fala e você, ok, o que esse cara está falando? É bom isso, é um bom sistema para se ter. Né? Então não é vantagem perder esse sistema. Então, em geral, em vez de treinar a mente a não prestar atenção quando alguém fala, melhor é você procurar um local onde as pessoas não estão falando. Ou então um local onde as pessoas não estão falando com você. Elas estão falando, mas não é contigo. Então, sei lá, você está na sua casa, sozinho, por exemplo. Não importa que barulho exista, não é contigo. Sabe? É o vizinho, é na rua. Na minha casa, eu estou sozinho, não tem ninguém falando comigo. Agora, se tem mais alguém na sua casa, aí pode ser isso que seja comigo. Sabe? Se tem mais uma pessoa em casa, talvez seja comigo. Aí você tem que parar. O que está falando? Quem é que está falando? Ah, não é a minha esposa, é outra pessoa. Aí você volta para a meditação. O ideal, né, é você procurar diminuir, né, essas coisas que distraem. Então, barulhos de pancada, barulhos repentinos também é difícil, sabe? Talvez seja um pouco irrealístico querer que a mente esteja tranquila com pessoa batendo martelo ou jogando bomba, sabe? Aí também não dá. Mas se é um barulho constante, barulho de trânsito, até barulho de música, sabe? É um pouco mais difícil, né, a música, mas não é tão ruim assim. Mas barulho de trânsito, barulho do murmúrio da multidão passando e tal, você consegue treinar a mente a ignorar isso. Tá? Você consegue treinar a mente. Falar, isso não me diz respeito, tudo bem, não é assunto meu. Se você treinar a mente a não ficar irritada, sabe? Não é assunto meu, não importa, não é assunto meu. O carro passou, não é meu carro, não é meu carro, não importa. O carro é barulhento, não é meu carro, não importa, o carro é dele, ele que faz barulho que quiser, não é meu. Com o tempo você ensina a mente a fazer isso.
Eu já tive o problema contrário de você. Eu nasci em São Paulo, então ah, eu me sentia tranquilo. Por exemplo, quando eu mudei para o Lumpia, ela era na periferia de Bangkok. Não me incomodava o barulho. O que me incomodava era mais o calor, né, e os mosquitos. Mas o barulho da cidade não me incomodava, porque eu estava acostumado já. Vivia a minha vida inteira em São Paulo. Então, essas coisas não é o barulho em si, né? O assunto está dentro de você, a sua mente. É verdade que se você tira esses estímulos, é um pouco mais fácil, mas não resolve. Então, por isso que eu passo para as pessoas, não faça muito esforço. Né? Faça só o esforço apropriado para buscar um local pacífico. Só o que é apropriado, não fique esquisito. Né? Tenha sempre esse padrão, não fique esquisito. Né? Se for simples e óbvio, então você senta num local afastado, num local perto da natureza, numa sala sozinho. Mas se não é simples, não é óbvio, então medite onde você está, sabe? Aprenda a lidar com aquela situação. Porque não vale a pena fazer muito esforço, porque não resolve. O que vale a pena fazer muito esforço é isso aqui. Isso aqui vale a pena fazer esforço. O ambiente, você faz um esforço suave, um esforço equilibrado, né? E aí depende da situação de cada um, sabe? Algumas pessoas têm mais oportunidade de buscar um local tranquilo, outras pessoas têm menos oportunidade. Então você tem que saber fazer um esforço tranquilo, um esforço... Né? Tem que ter bom senso, sabe? Tem que ter bom senso. Não ficar esquisito. Juno, uma coisa que eu percebo que inquieta muito a minha mente é arrependimento de coisas que eu falei. Tem alguns ambientes que, por algum motivo, eu sinto uma grande necessidade de estar falando, né? Interagindo com as pessoas, e depois eu percebo que eu fico muito... eu me arrependo de algumas coisas que eu falei, enfim, inquieta muito a minha mente. Eu queria saber como eu posso ou falar menos e sentir mais confortável em falar menos, ou ficar mais confortável, ou saber lidar melhor com esses arrependimentos. Então, esse é um outro curioso também, né? Não é bom você não sabe, não sinta arrependimento por nada. Eu faço o que eu quiser, que se dá em todo mundo. Também não é bom. Esse Sankara, eu sei que como a gente tem uma coisa meio distorcida que vem, né, talvez um pouco do cristianismo, tal, da tradição judaica, cristã, negócio de culpa, né, uma coisa muito pesada, a culpa e tudo mais. Eu entendo, né, que não é saudável, mas também não ter nenhum senso de certo e errado, sabe, e não ter pudor ou, sabe, um senso de, pô, algo que é feio, eu não quero fazer algo que é feio, sabe, é um bom sinal, sabe, se você fez algo errado e você se sente mal com aquilo, isso é um bom sinal. Em Pali, isso se chama Hiriotapa. Em Pali, é uma qualidade boa. Inclusive, a qualidade boa chamava Hiriotapa, são os protetores do mundo. Graças a Hiriotapa, o mundo consegue existir, porque se as pessoas não tiverem vergonha de fazer coisas erradas, o mundo acaba, sabe? Vira uma selva, vira um negócio horrível. Então, o correto mesmo, né? Então você vê o que você fez de errado, entende que aquilo é errado, então se preocupa em não repetir aquele erro. Em geral, o que eu acho, que eu observo é que se a sua mente ela tem segurança em si mesma, ela sabe que se você ao longo do tempo se comporta bem, ao longo do tempo abandona más intenções, abandona o egoísmo, abandona a agressão, quando ela se sente confiante, eu sou uma boa pessoa. Essa questão de remorso e arrependimento diminui bastante. Porque remorso e arrependimento, na verdade, o que significa? Eu não quero fazer isso de novo. Isso que é o significado de remorso e arrependimento. E é bom você não querer fazer isso de novo. Na minha opinião, o jeito correto de não ter remorso nem arrependimento é ter certeza que eu não vou fazer isso de novo. Isso é a certeza que você só consegue através de comportamento correto. Você tem que se comportar de maneira correta até aquilo virar um hábito. Até você sentir firmeza. A experiência mostra que eu sou confiável. Mesmo quando a situação aperta, eu não minto.
Mesmo quando a situação aperta, eu não tiro vantagem dos outros. Conforme a experiência vai mostrando que você é confiável, a mente vai tranquilizando. Fala, ok, dá para confiar, dá para confiar. Quanto mais ela sente confiança e certeza na sua própria bondade, menos remorso e arrependimento se tornam relevantes. Sabe? Ela não sente necessidade de criar remorso e arrependimento. Ela já sabe que a gente é confiável, então tudo bem, pode deixar para trás isso. Então tem esse aspecto. Outro aspecto também eu acho que vale a pena mencionar é o seguinte: remorso e arrependimento ocorrem aqui e agora. Não é no passado. O que você fez no passado. O problema não está no passado. O problema está aqui e agora. É aqui e agora que a gente cria remorso e arrependimento. Então, se você não tem... Não adianta você ficar remoendo o passado esperando que aquilo vai se resolver. Não vai se resolver. Tem que resolver aqui e agora, sabe? Você tem que relaxar aqui e agora. Você tem que abandonar aquela agressão a si mesmo aqui e agora. Aqui e agora que você para de se agredir com remorso e culpa e arrependimento. Não é no passado. Não adianta ficar remoendo o passado esperando que aquilo vai, sabe, vai como se fosse uma chama que vai apagar. Não vai apagar. No passado ela não apaga. Ela apaga aqui e agora. Essa é uma coisa interessante. E terceiro com relação a, ok, como é que eu faço para falar menos? Vença a ansiedade. Ansiedade é o que faz a gente falar demais, fala que não precisa e depois cria esse arrependimento. Então tenha humildade, por exemplo, humildade de ser burro. Como você não fala nada, as pessoas vão pensar que eu sou burro. Ok, eu sou burro. Beleza, ótimo, eu sou de fato burro. Tá correto. Parabéns a todos vocês que acham que eu sou burro, porque vocês estão certos. Eu sou burro. Pronto, sabe? Aprende a largar essas coisas, sabe? Que seja lá o que for que a sua mente cria, aprenda a quebrar aquilo. Sabe? Ela cria, você vai lá e quebra. Não importa de que forma, você tem que usar a sua inteligência para isso. Então, eu tenho que falar alguma coisa, senão vai dar errado. Será mesmo? Vamos olhar. Eu não vou falar nada agora, eu vou ficar olhando. Será que vai dar errado mesmo? Olha, será que realmente é real essa ansiedade ou é apenas a minha mente está inventando histórias? Então tem que ter um pouco de atitude, sabe? E aprender a lidar com a ansiedade que faz você ficar falando coisas que não precisam ser ditas. Né? Aprender a fazer silêncio. Né? Tranquilizar aqui dentro. Aqui dentro que você tranquiliza. Tranquilizar daqui dentro, a mente, você acaba falando menos. De novo, né? Não é questão de que o correto é não falar nada. Você tem que olhar, quando sabe dizer alguma coisa, você diz. Mas não é bom falar por ansiedade, por medo, por raiva. Sabe? Você conseguir falar por bem-querer, por sabedoria, né? Aí é melhor, sabe? Então você aprende a quebrar esse hábito, né? De falar. Sempre que eu tô ansioso, tô com medo, tô com raiva, tô com vergonha, aí eu começo a falar um monte de coisa. Não, vamos aprender. Vou fazer o contrário. Quando eu tô com raiva, eu tô com medo, tô com ansiedade, tô com vergonha, eu vou ficar quieto. Vou falar quando eu estiver me sentindo bem, quando eu estiver com amizade, quando eu estiver com bem-querer, quando eu estiver com algo, sabe? Eu vou falar algo para ajudar as pessoas. Por exemplo, em tese, eu como monge não deveria bater papo demais, sabe? Por exemplo, quando tem pessoas trabalhando no mosteiro, eu tenho que acompanhar o trabalho, em tese eu deveria ficar bem quietinho, tá? Não falar nada demais. Mas eu converso com os pedreiros, eu converso com o pessoal que vem trabalhar, com os carpinteiros e tal. Eu converso, porque é a minha forma de ajudá-los. Sabe? Eu ajudo eles a ficar tranquilo, olha, relax, ainda mais como eu sou o patrão, né, digamos assim, né? Então você está aí trabalhando, o patrão olhando você em silêncio ali, né? O pessoal fica tenso, né? Então eu faço um esforço para conversar. Falo besteira, conto piada. Outro dia a gente estava colocando a imagem do Buda, né? Erguendo ela para colocar e começou uma discussão, né? Um achou que tinha que fazer assim, outro achou que tinha que fazer de outro jeito. Ficou tenso a situação. Então, sabe, o budismo ensina a não consumir álcool, né? Eu tenho preceitos e tal. Mas eu falei para as duas pessoas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer do jeito dele, se der errado, você paga uma cerveja para ele. Sabe? Para o pessoal, e funcionou, desarmou a situação. Eles ficaram, deram risada, tal, ok, então vamos fazer então. Aí o cara aceitou, bom, se der errado, vou ganhar uma cerveja, né? Então tá bom, então vamos fazer do seu jeito. Porque antes eu não queria aceitar, sabe? Não vai fazer do seu jeito, fazer do meu jeito. Aí eu falei assim, brincando, né? Aí, ok, agora vamos tentar do seu jeito então, sabe? E resolver a situação. Então você fala por bem querer, né? Então não é que silêncio é a única coisa que tem valor, né? Você deve falar, deve saber falar.
Só que eu não falo quando eu tô com raiva, quando eu tô com ódio, eu tô ansioso. Eu procuro falar quando tem algo bom a ser dito, né? Quando tem algo útil. Aí eu falo alguma coisa, mas então você muda o hábito, né? O hábito da fala, você muda o hábito dele. Ok? Mais uma coisa? Pois não? Posso perguntar? Pode. Ah, obrigada pelo ensinamento. Ah, a minha pergunta é assim, tipo, no budismo, eu acho que tem essa coisa de não atrair atenção por si mesmo, ficar mais humilde. E qual é o jeito, tipo, de praticar qual é o jeito de praticar este modo de viver, vamos dizer? Qual é a ideia detrás dessa prática? Não sei se isso existe no budismo ou não, mas eu recomendo isso bastante. Eu não diria que isso é algo que. Eu não ouço, não noto muito isso nos sutras, sabe? De não chamar atenção. Isso é mais uma. Eu acho que nós, não, infelizmente, não é uma sociedade muito saudável. Nós não estamos cercados de boas pessoas, né? Então, eu achei muito útil, na minha experiência, né? Chamar o mínimo possível de atenção. Porque atrai menos tranqueira. É menos tranqueira. E, sabe, você tem um assunto a lidar. Você tem uma urgência em aprender sobre si mesmo, sabe? E as pessoas o tempo todo querem que você puxar a sua atenção para fora, sabe? Você quer, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Ninguém, sabe? Então, se você não souber se proteger disso, você nunca vai ter tempo de olhar para si mesmo, sabe? O tempo todo olhando para os outros e não resolve nada, sabe? Quanto mais você olha para as pessoas, elas não fazem nada. Não tem, né? Não acontece nada. As pessoas continuam ignorantes, elas continuam se agredindo, elas continuam sofrendo. Não resolve nada. Então eu tenho fé, né, em autoconhecimento. Eu tenho fé em purificar a si mesmo. Eu acho que isso é a melhor forma de ajudar as pessoas é se tornar uma pessoa sábia. Isso assim que eu entendo que é a melhor forma de ajudar as pessoas. Então, eu notei isso, sabe? Se você passar desapercebido, você tem muito mais espaço para olhar o que está acontecendo, olhar para si mesmo, né? As pessoas te deixam em paz. Sabe, até em mosteiro, por exemplo, uma coisa que eu também notei, sabe? Não é bom ser bom. Não é bom ser bom. É melhor ser mais ou menos, sabe? Porque se você é bom, as pessoas te pedem as coisas toda hora, sabe? Faz isso aqui, você é uma pessoa hábil, né? Então todo mundo pede favor para você, olha, me ajuda com isso aqui, faz aquilo ali, resolve aquele problema. Elas vão te dando tarefa. Se elas sabem que você é capaz de resolver problemas, elas vão te dando mais problema. Resolve isso, resolve aquilo outro. Então não é nenhuma interação assim negativa, é uma coisa positiva. Mas mesmo isso, sabe? No final você acaba tendo que fugir do mosteiro, porque as pessoas te veem e começam a pedir favor, ajuda com isso aqui, resolve isso aqui, traduz isso para mim, me explica isso aqui, sabe? É cansativo, sabe? Então, aliás, agora me lembrei, né? Tem um exemplo disso nos sutras também, né? Que tem aquela história do rei, né? Que ele tinha um pomar, tinha um pé de manga muito bonito, cheio de frutas, né? Lindas as frutas, super suculentas, né? E aí, eu não lembro qual é a história, uma multidão de pessoas entra no pomar e arranca todas as frutas, né? Na ganância de pegar as frutas, elas destroem, quebram os galhos, destroem a árvore inteira, né? E aí o outro pé de manga que estava logo ao lado estava cheio de folhas e galhos, né? Mas não tinha dado fruto ainda. E aquele pé de manga, ninguém quebrou aquele pé, ele estava impecável, né? E o pé de manga que tinha frutos estava todo destruído, né? Então tem essa lição assim, né? Que às vezes você é muito opulento, olha como eu sou fantástico, e aquilo acaba levando à sua destruição.
Então, às vezes é melhor mesmo você passar desapercebido, sabe? Não ficar se exibindo, né? Porque as pessoas são gananciosas, né? As pessoas têm ganância, elas têm raiva, elas têm inveja, é um monte de coisa, sabe? Até, como eu falei, até quando não é raiva nem inveja, elas têm necessidades que elas têm, precisam de ajuda. Então, se você não tem ainda uma fundação boa, é melhor ser discreto e passar desapercebido, né? Isso também está, como é que chama? Incorporado, né, no treinamento monástico. Os primeiros 5 anos você não ensina nada. Tá? Você fica quieto, não ensine a ninguém. Se você tentar ensinar, o seu professor vai lá e te dá bronca. Ele vê você ensinando alguma coisa e vai lá e te dá bronca. A partir do 5º ano, aí não é obrigação sua. Mas se você quiser ensinar, talvez o pessoal vai olhar um pouco assim, né, desconfiado, mas ninguém vai te impedir. Já do 10º ano em diante, é esperado que você ensine. Então, você já deveria ter, depois de 10 anos como monge, né, já deveria ter alguma fundação, né? E aí você pode se expor ao público, falar, ok, galera, estou aqui, vocês querem ajuda com alguma coisa, pode falar. Sabe? Mas antes disso, não, você se mantém escondido, não sai da cabana, fica escondido na sua cabana. Com o tempo, você vai se expondo cada vez mais, conforme se sentir confiante, né? Você pode se expondo um pouco mais, até uma hora que você, ok, agora está na hora de ajudar as pessoas. Então, você tem que ter, mesmo em termos de ajudar as pessoas, requer uma certa fundação, sabe? Senão você realmente acaba não ajudando ninguém. Não ajuda a si mesmo, não ajuda os outros. Que nem uma pessoa que não sabe nadar, querer pular no rio para salvar alguém que está se afogando. Não vai conseguir nada, vocês dois vão se afogar, é inútil. Então, se você vai pular no rio, primeiro aprenda a nadar. Acho que é um princípio bastante razoável, né? Não requer muita inteligência para entender esse princípio. Obrigada, Jean. Mais uma coisa? Jean, tentar elaborar aqui a minha pergunta, que tem a ver com a diferença que existe entre uma interação presencial e virtual. Eu ouço bastante, né, todas as suas palestras, mas, claro, estou sentindo uma diferença muito grande. Inclusive, eu acho, para a interpretação minha, que o Adjan é mais vivo, enfático, né? Então, eu tanto recebo informação que não dou, eu faço curso, e eu gostaria de ouvir, né, como que no seu trabalho, se tem alguma dica, como que a gente consegue permanecer íntegro, não vou nem dizer motivado, mas, enfim, é um pouco isso. Em que sentido? Íntegro em que sentido? Não, eu acho que a gente se perde. Eu acho que perde um pouco mesmo. É meio paradoxal, porque você está ali, você é o microfone, sei lá o quê, mas tem algo que vem da relação presencial com o outro que te torna também mais presente. Ser íntegro, qual é a... Não sei se eu consigo... Eu não sei, eu estou em dúvida sobre duas interpretações para a sua pergunta. Uma é se, conforme você vai interagindo com as pessoas, aquilo vai te desgastando também. Uma coisa que você, no começo você está empolgado em ensinar, mas com o tempo vai se desgastando, você vai ficando cansado, vai ficando... Não sei se é isso que você está perguntando. Ou se é o caso, sabe, como é que faz para ser carismático, como é que faz para... Qual é uma dessas coisas? Qual que é uma dessas duas? Se for a questão de como ser espontâneo, eu tenho uma resposta para isso. Você quer saber? Ok. Questão de ser espontâneo, eu digo o seguinte. O que eu digo sobre isso? Como seria? Eu tenho uma resposta para isso. Eu pensei já nesse assunto. Sua experiência,
Sim, da minha experiência. Não, é isso que eu vou falar da minha experiência. Eu digo o seguinte, eu acho que eu sei a resposta para isso. Ah, primeiro, ninguém tem o dever de ser carismático. Sabe? Tem muitos ótimos monges sábios, muito mais sábios do que eu, que não são carismáticos. Lampoapia, que não é carismático. Ele não é eloquente, ele não é carismático. Lampolian não é carismático. Lampolian veio para o Brasil, uma pessoa reclamou, falou, ele não fala nada, ele não conversa. E achou ruim, sabe? Falou assim de maneira assim, como se ele fosse não fosse bom, sabe? Eu falei, meu, não tem noção do que tá falando. Isso aqui é a coisa, tá aqui, ó, o real tá bem aqui na sua frente. Então, as pessoas têm, às vezes, preconceitos, né? Do que elas esperam que seja, né? Uma pessoa sábia, uma pessoa... Mas não é assim, sabe? Nossos conceitos do que estão muito baseados em prazeres sensuais, entretenimento, né? Então, mas não estão corretos, sabe? Então, ninguém tem obrigação de ser carismático ou eloquente. Mas algumas pessoas são. Eu nunca fui muito a minha tendência natural é fazer silêncio. Eu não gosto muito de conversar. Eu sou meio tímido. Para mim, eu sinto vergonha de falar isso. Desculpe a falta de humildade em dizer isso, né? Mas eu tenho um deleite muito grande pelo Dharma, sabe? Para mim, minha experiência com o Dharma é muito boa. Não tem como falar de outra maneira isso. É fantástico, eu adoro isso. É a coisa mais linda que existe para mim, sabe? Então, não é difícil, sabe? Sabe, que nem você tem um filho, você adora aquele filho, você vai ficar tagarelando, olha, ele é tão legal, ele é tão bonitinho. É normal, sabe? Você não precisa fazer esforço para isso, sabe? Se é uma coisa que você tem um apreço muito grande por aquilo, é meio que espontâneo, eu não preciso pensar muito a respeito. Então, é isso, sabe? Se você tem um assunto que é real em você, e ele te dá esse senso de deleite, acho que é normal, fica fácil falar a respeito, não requer esforço, não é cansativo falar a respeito. Quanto mais você fala, mais deleite você sente, mais alegria você sente em falar. Porque é um assunto que você adora. É um assunto que ele belo, algo bom. Então isso é um lado. Agora, outro lado também, né, você tem a tendência ao bem-querer, você gosta de ver as pessoas felizes, você tem vontade de ajudar as pessoas, também tudo isso colabora, essas coisas todas elas se encaixam, né? Colaboram para você vir uma coisa espontânea desse jeito, sabe? Então não tem como você fabricar isso, não tem nenhuma técnica para ser, né? É uma coisa que você é algo, aquilo que você é transparece através da fala, através dos seus atos, através do seu... Então você não sabe, eu não sou muito partidário de ter técnicas de conversação. Eu não gosto muito disso, na verdade. Eu acho que o correto é você ter uma mente saudável, né? E aí essa mente saudável se expressa, porque é natural dos seres humanos se expressarem. É que nem a pessoa pergunta sobre amizade. Você não deveria estar preocupado em fazer amizade. Você deveria estar preocupado em ser uma boa pessoa. Amizade é normal para os seres humanos. Os seres humanos fazem amizade. Tem certas coisas que as pessoas já fazem, sabe? Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em ser uma boa pessoa, uma pessoa saudável. Quando você é uma pessoa saudável, naturalmente a sua mente vai começar a fazer amizade com pessoas que têm uma inclinação compatível com a sua. Então é isso que você faz. Você procura ser uma boa pessoa. Você procura ter uma mente saudável. Então a questão de eu me sinto muito sozinho, muito angustiado. Como é que eu faço para fazer amizade? Não resolva angústia e solidão com amizade. Resolva angústia e solidão com a mente saudável. Sabe? Pare de se agredir com isso. Pare de ficar se agredindo com solidão e angústia. Né? É a sua mente que está fazendo isso. Né? Que nem eu falo dessa história, eu não sei quantas vezes já contei, né? Mas eu fui morar em São Lourenço, eu ficava nos primeiros 6 meses, eu morei sozinho no terreno baldio. Né?
Sozinho ali, eu e as vacas. E aí eu ia pra cidade ensinar e toda vez as pessoas perguntavam: como é que você consegue ficar sozinho lá? O que é que tem? Não tem. Sabe, eu não tenho medo de fantasma. Eu achava que ela está perguntando medo de fantasma, né? Não, eu não tenho medo de fantasma, não, tranquilo. Mas como é que você consegue ficar sozinho? Não, eu não tenho nada para roubar, eu não tenho medo de ladrão, não tenho medo de fantasma. Aí só depois as pessoas insistindo, perguntando, aí que eu lembrei. É. As pessoas normais não se aguentam. Uma pessoa normal, ela não consegue suportar estar sozinho, porque é insuportável. A presença de si mesmo é insuportável para uma pessoa normal. Normal, entre aspas. Aí eu esqueci disso. Com o tempo você esquece. Tá? Eu consigo ficar sozinho porque eu não me agrido. Eu não me agrido, eu não fico me atormentando. É só isso, não tem nada demais. Então, se for para. Como é que se resolve a solidão? Assim. Para de se agredir. É assim que você resolve a solidão. E a amizade vem sozinho. A amizade é normal. As pessoas fazem amizade, não precisa fazer esforço com relação a isso. Né? Então, com relação a esse outro assunto, é a mesma coisa, sabe? Você não faz um esforço para. Você simplesmente desenvolve algo bom aqui dentro, e aquele algo bom se expressa. Eu entendo assim, não sei. Já são 9h40, será que já é o suficiente? Então, tá bom. Pra quem não sabe, né, esse é o venerável Nhanatejo. Veio passar um tempo no Brasil. Ele fala português, pode conversar com ele. Araham Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivademi Swagato Bhagavata Namo Dhammam Namasami Supadipano Bhagavato Savaka Sangho Tangham Namami